Atos 4:13. Quem achou, diga amém. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vamos ler esse versículo de novo? 1, 2, 3 e agora você lê, pode ser? 1, 2, 3 e já, vai. Vendo ficaram e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Feche os teus olhos e peça para Jesus falar com você hoje. Quem sabe não é você essa pessoa. Quem sabe hoje não é o teu ministério que vai despertar. Quem sabe hoje não é o dia em que Deus está marcando a tua vida. Porque hoje é um dia improvável e eu abri aqui o meu coração para você. Hoje é um dia improvável, hoje é um dia que por vontade humana não estaríamos aqui, mas hoje é o dia que o Senhor marcou, meu Pai. Hoje é o dia que o Senhor determinou, meu Pai. E eu quero te pedir, fala com cada filho teu aqui, em especial com esse que o Senhor veio falar, em especial com esse que o Senhor veio hoje marcar. Meu Deus, coloca na minha boca a tua palavra, a palavra que vem do céu, a palavra que vem do teu trono. Ó Espírito Santo de Deus, nesses minutos que passaremos aqui, meu Pai, quero pedir ao Senhor que visite com o teu poder, que entregue a tua mensagem, que me use como um instrumento nas tuas mãos. Usa-me como um vaso, meu Pai, que a tua palavra possa chegar ao coração do teu filho. E eu queria pedir a você que coloque a tua mão no teu coração. Você nunca sabe o dia que Deus vai te pegar. Você nunca sabe o dia que Deus vai marcar a tua vida. Então pede para Deus, para que você seja esse hoje. Pede para Deus, fala: Senhor, fala comigo hoje, Senhor. Fala comigo hoje, Senhor. Pede isso para Deus. Fala: Senhor, eu já saí da minha casa, eu já vim aqui, meu Pai. Eu vim aqui para te adorar, eu vim aqui para te buscar. Você que está online, fala: Senhor, está aqui, eu me conectei, eu quero ouvir a tua palavra. Fala comigo, Senhor. Pede isso para Ele, meu irmão. Pede isso para Ele, minha irmã. Pede para Ele hoje. Fala: 25 de junho, me dá uma palavra, Senhor. Me dá uma palavra rema. Me dá uma palavra para eu agarrar. Me dá uma palavra para eu segurar. 25 de junho, me dá uma palavra, Senhor. Me dá uma palavra que traz norte para a minha vida. Me dá uma palavra, Senhor, que traz sentido para a minha vida. 25 de junho, pede para Ele, meu irmão. Fala: Senhor, eu não quero me esquecer desse culto nunca mais na minha vida. Eu não quero esquecer que foi o dia que teve jogo da Copa, que marcou no outro dia, que ninguém iria porque era uma quinta-feira, mas eu fui, Senhor. Eu estava lá, Senhor. Pede para Ele falar com você. Essa palavra é tua, Deus. Essa noite é tua, Pai. Eu estou aqui por obediência. Eu estou aqui porque te ouvi, Senhor. Eu estou aqui porque te ouvi, Senhor. Eu estou aqui porque eu sei que foi o Senhor que me trouxe. Então fala a cada coração e nós te daremos honra, glória, louvor. Porque a verdade, Deus, é que seja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, estejamos nós, Pai, com o que temos de habitual ou não, estejamos nós aqui ou não, bom é nos reunirmos, Senhor. Bom é nos congregarmos, Senhor. Bom é cantar louvores ao Senhor. Bom é estarmos reunidos na Tua presença.
Bom é estarmos aqui, meu Deus. Bom, Senhor, é saber que o Senhor está recebendo esse culto, Pai. Recebe, Deus, fala com cada filho teu, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Se você souber assoviar, aplauda assoviando. Aplauda dando glória a Deus. Aleluia. Aleluia. É tão legal porque eu quero falar um pouquinho de Esther, mas antes de falar de Esther, eu quero falar um pouquinho desse texto que nós lemos em Atos capítulo 4, versículo 13. Quando olham para Pedro e para João, eles ficam tão admirados, eles reconhecem que só havia uma explicação para aquilo que eles estavam vendo. Qual era a explicação? Esses homens tiveram com Jesus. Esses homens tiveram um contato com Jesus. Por quê? Por que você tem tanta certeza? Porque eles eram homens comuns. Eles eram homens iletrados. Eles eram homens sem instrução. Em outras palavras, eu vou resumir melhor para você o que esse versículo está dizendo. Eles eram ignorantes. Eles eram homens que não tinham possibilidade de viver o que estão vivendo hoje. Eles eram homens que não tinham possibilidade de serem o que eles são hoje. Quem eles eram? Eles eram improváveis. Eles eram improváveis não porque eles estavam dizendo, não porque eles estavam se levantando para dizer: olha, somos improváveis. Não, eles eram improváveis porque eles não teriam capacidade humana de viver o que eles estão vivendo. Eles não teriam capacidade humana de se portarem como estão se portando para a sociedade, para o sistema religioso da época. Eles não eram relevantes, eles não eram nada, eles não eram homens que seriam a aposta de alguém, eles não eram homens que seriam usados naquele contexto, naquele momento. Por isso é que quando eles abrem a boca e falam, as pessoas ficam tão admiradas, e elas começam a dizer: só tem uma explicação, eles andaram com Jesus. Eu vim declarar uma palavra sobre a vida de improváveis aqui hoje. Eu vim declarar que tudo que Deus vai realizar na tua vida não é pelo teu conhecimento, não é pelo que você carrega, não é pelo que você tem a oferecer. Tudo que Deus vai realizar na tua vida é porque você vai estar tão perto dele, que ele vai te levantar, ele vai te fazer viver coisas que o teu conhecimento humano não te permitiria viver. Ele vai te fazer se levantar para viver aquilo que você não conseguiria experimentar. Porque a verdade, meu irmão, é que quando nós lemos esse texto de Atos 4,13, o futuro da igreja saía dali. O futuro da igreja viria dali. O futuro da igreja viria do discurso daqueles dois, tanto de João como de Pedro. O discurso daqueles dois traria a igreja que nós pertencemos hoje, por exemplo. E o Espírito Santo de Deus esconde futuros extraordinários em lugares que muitas vezes o diabo despreza. O diabo está desprezando a tua vida, mas Deus já tem um futuro guardado aí, que não tem só a ver com você, tem a ver com a tua geração, tem a ver com o que vai gerar a partir de você. O diabo está desprezando a tua vida, mas Deus está dizendo: viu, eu já tenho um futuro escondido através de você. Então não despreze quem está do teu lado e não despreze quem você é. Porque ainda que você não seja lá essas coisas,
E Deus já está falando com alguém aqui. Ainda que você não seja lá essas coisas, pela graça e pela misericórdia de Deus, foi você que Deus escolheu. E tem alguém aqui hoje, tem uma pessoa que vai sair daqui hoje, o Espírito Santo falou comigo, mas você vai sair daqui para agarrar teu ministério, e ainda que o diabo queira arrancar da tua mão, você não solta aquilo que Deus está te dando, você não solta aquilo que Deus está te entregando, porque o que Ele quer é desdenhar. Desde João 1,46, quando olham para o próprio Jesus e dizem assim: Nazaré, poderá alguma coisa boa vir de lá? Será que tem alguma coisa boa? Será que de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Só Jesus de Nazaré, tá bom para você? Só Jesus de Nazaré, tá legal para você? Tá legal? Tem gente olhando para você falando: será que tem alguma coisa boa para sair daí? Será que tem alguma coisa boa para sair aí de dentro? Pois o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui nessa quinta-feira para dizer: você é o meu improvável, você é o que eu vou levantar, que todo mundo vai olhar e vai falar: meu Deus, como é que pode? E você vai ser aquele que Deus vai colocar num futuro, para quando esse futuro chegar, você não ficar metido a besta e nem se achando. Porque eu nunca vi nenhum texto que Pedro e João dizem assim: porque nós falamos muito bem, porque nós somos eloquentes, porque nós somos maravilhosos. Ele sabia que ele era só um pescador bruto, ignorante. Ele sabia de onde ele tinha vindo, meu irmão. Está na hora de você olhar para a tua vida e falar: eu sei de onde eu vim. E eu posso falar uma coisa para você: nenhum de nós aqui reunidos éramos lá grande coisa. Quando a gente vai ler 1 Coríntios 1,26, olha o que a palavra de Deus vai dizer: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Quem consegue pensar aqui no que você era quando você foi chamado por Deus? Pense no que você era quando você foi chamado. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram nobres de nascimento. Onde estão os nobres de nascimento aqui? Cadê os de família nórdica aqui? Por favor, levante a mão. Cadê os de família real? Quem tem sangue azul aqui, levanta a mão para o céu. Irmão, eu nasci em Mauá, irmão. O dia que você foi em Mauá, você desconjura da vida, irmão. E se tiver alguém online de Mauá, é nós. Aleluia. Que Mauá nasceu em Mauá, nenhum, eu não é. Eu nasci em Mauá, eu nasci no morro. Primeira vez que a bispa foi lá em Mauá, ela ficou assim: as pessoas moram desse jeito? Eu falei: nascida no interior, sabe nada da vida. Eu falei: mora? E não é só uma família não, nesse pedacinho que você está vendo tem umas 15 famílias que moram aí dentro. Ela falou: é sério? E mora nessa altura? Eu falei: mora? Eu nasci em Mauá. Cadê os de nobre nascimento aqui? Onde é que estão os de nobre nascimento aqui? Beleza, se você está tudo bem. Só que a Bíblia está dizendo: poucos que foram chamados eram de nobre nascimento. Poucos que foram chamados eram sábios aos seus próprios olhos. Poucos os que foram chamados tinham algum valor nessa terra. Aí o 27 vai continuar: mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar o sábio. Escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. O 28 piora, ele fala: ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é. Por isso é que você vai ouvir testemunho de pastor que você admira. Por isso é que você vai ouvir testemunho de homem e mulher de Deus que você admira. A história de quase todos vai começar igual: eu não era, eu sou improvável, não era para ser eu, não era para mim, eu era aquilo outro, eu tinha um passado, eu tinha uma vida de pecado. Mas Deus ignora o teu passado e prepara o teu futuro. Aleluia, irmão. Deus prepara o teu futuro. Dá um grito no teu lugar e fala: para mim
Não, diga gritando, diga para mim. Tem futuro. Diga para mim. Tem futuro. Então é o seguinte, você não pode olhar para o lugar que você está achando que Deus não pode te levar para lugares maiores. Porque você pode não ser nada. Deus te põe onde Ele quer. Deus te põe onde Ele quer. Esther, você não é nada. Lembra que eu falei que eu queria falar de Esther? Esther capítulo 2, versículo 17. O rei olha para Esther e gosta mais dela do que de qualquer outra mulher que estava lá. Ela foi favorecida por ele e ganhou a sua aprovação. Você sabe o que o diabo mais odeia na gente? É que a gente tem o favor de Deus. Ser favorecido não é uma coisa que você compra na fila do mercado. Que culpa que você tem que Deus te favoreceu? Onde é que estão os favorecidinhos de Deus aqui? Levanta a mão para o céu, por favor. Não, levanta sem medo. Onde é que estão os favorecidinhos de Deus aqui? Você vai lá, quem aqui Deus te mima? Levanta a mão para o céu. Não, mima, eu sou, não é possível, eu sou mimado, não é possível, eu sou mimado. Esther devia ser linda. Tinha um concurso de virgens, de moças, diz a palavra de Deus. O rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher. Ela devia ser muito linda, muito linda. Ela devia quase chegar perto da bispa, quase assim, chegar perto da bispa. Ela devia ser muito linda. Mas sabe de uma coisa? Não foi o fato dela ser linda que colocou ela no lugar de rainha. Foi o fato dela ser favorecida. E o diabo não suporta quem é favorecido por Deus. Sabe por que você está de pé? Porque Deus te favoreceu. Sabe por que você está de pé? Porque Deus te favoreceu. Ah, mas não era para eu ter. Deus te favoreceu. Mas não era para eu ter aguentado. Deus te favoreceu. Mas olha quem eu sou. Se Deus te quiser te colocar no lugar que Ele quer colocar, Ele coloca. Você duvida? Você duvida? Esther, você é uma escrava. Ah, mas se Deus quiser me fazer rainha, Ele me faz. Quem impede um plano de Deus? Pergunta para quem está perto aí de você, fala assim: quem impede um plano de Deus? Pergunta para quem está do outro lado, fala: quem impede o plano de Deus? Pergunta para mim, eu pergunto para você: quem impede o plano de Deus? Tem gente que entrou aqui reclamando do lugar onde você está, mas o lugar onde você está não define o lugar que Deus pode te colocar, irmão. Aleluia! O lugar que você está não pode ter o teu fator limitador. Ah, mas eu não tenho, sabe? Eu não tenho condição. Não tenho condição. Se a gente pudesse conversar bastante. Se a gente pudesse conversar bastante. Eu ia dizer a você que eu também não tinha condição. Hoje quando eu olho assim, e vejo que Deus me constituiu um pastor. É tão legal para mim, irmão. Eu fico tão feliz, tão grato a Deus. Tem muita coisa, tem altos e baixos, tem dias difíceis, dias bons, como qualquer outra coisa na vida. Mas eu tenho uma certeza, eu tenho uma convicção. Eu não tinha nada para me colocar aqui. Porque é justamente quando você não tem, que Deus te enche daquilo que Ele tem para colocar na tua vida. Coloca a tua mão como quem recebe alguma coisa assim, ó. Recebe algo precioso na tua mão hoje.
Recebe algo precioso na tua vida hoje. O que, bispo? Recebe a graça de Deus. 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 Recebe a graça de Deus para o dia que você olhar e falar: eu não tenho como viver. Recebe a graça de Deus para o dia que você olhar e falar: não é possível que é para mim, porque eu não tenho condição humana. Então recebe a graça de Deus. Recebe a graça de Deus para o dia que você olhar e falar: Deus, não é possível, eu não tenho nenhuma condição humana. E Deus está dizendo hoje: por isso eu te chamei. Você é meu improvável, você é minha improvável. Eu vou pegar o que você não tem, eu vou pegar a tua fraqueza e eu vou derramar graça sobre você. Eu vou derramar graça sobre você. Eu vou derramar graça sobre você. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Mas ele me disse: a minha graça é suficiente a você, pois o meu poder, isso aqui é maravilhoso demais, isso aqui é maravilhoso demais, pois o meu poder se aperfeiçoa aonde? Aonde? Se aperfeiçoa aonde? Na fraqueza. Portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Deus repouse em mim. Se eu fosse forte, eu não precisaria de Cristo. Se eu fosse forte, eu daria conta sozinho. Se eu fosse forte, deixa que eu vou, deixa que eu faço no meu braço. Mas é justamente porque eu não sou forte, é justamente porque eu sou fraco, que o poder dele repousa na minha fraqueza. Onde estão os fracos aqui? Levante a mão para o céu, aleluia. Porque a graça e o poder de Deus vai repousar sobre a tua fraqueza. A graça e o poder de Deus vai repousar sobre a tua falta. O culto de hoje é uma palavra de direção para a tua vida. O culto de hoje é uma palavra direta do trono de Deus para a tua vida, para que você saiba que se você se arrepender, que se você se humilhar diante da mão do Senhor, que se você abrir mão da tua própria vida para que Cristo viva em você, então Deus vai pegar essa tua falta, então Deus vai pegar o que você não tem, e Deus vai encher do poder dele, em nome de Jesus, irmão. Deus vai pegar o que você não tem, e Deus vai falar: você está dando para mim a tua vida? Você está entregando para mim a tua vida? Tô. Então deixa que agora eu vou encher da minha glória. Então deixa que agora eu vou encher da minha graça. É minha. Porque a gente quer o que Jesus quer nos dar, mas a gente não quer ser dele. A gente quer o que Jesus tem para nos dar, mas a gente não quer abrir mão da nossa própria vida. É assim ou não é? É assim ou não é? Mas o dia que você vem no altar de Deus, irmão, o dia que você vem no altar de Deus para falar assim: ó, é tua, Senhor, minha vida é tua, está aqui, Senhor, não tem nada, tem nada. Vamos pegar um da Bíblia, vamos. Moisés, está aqui, Senhor, Êxodo 4:10, diz porém Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora, que falaste ao teu servo, eu não consigo falar bem. Sabe o que Deus disse para ele? Disse-lhe o Senhor: quem deu a boca ao homem? Quem fez o surdo ou o mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, o Senhor. Olha o 12. Agora pois vá, eu estarei com você, eu vou te ensinar o que você tem que dizer. Não consigo. Quem falou? Porque a gente vai se achando muito dono do projeto, né? Quem aqui já tem mais de 30? Levanta a mão para o céu. Ok, não precisamos continuar esse assunto. Mais de 30 tá bom. É ou não é? Tem mais de 30? Sabe o que Deus está dizendo? É porque você tem mais de 30 agora, você tem tanta intimidade com o projeto,
Você acha que você conhece. Então Moisés está dizendo assim: olha, eu não sei falar desde o passado, nem no passado e nem agora. Aí Deus fala assim: ô Moisés, está reclamando que você não sabe falar? Deixa eu te fazer uma pergunta: quem fez a boca? Vixe, Deus é ignorante, né? Tipo assim, vamos conversar? Então vamos conversar. Você está falando que você não sabe falar. Quem fez a boca? E o Moisés está falando: então, Aí Deus fala: quem fez o surdo ou o mudo? Quem fez o cego ou o que vê? Quem criou? Quem fez? Aí Moisés fala: foi o Senhor. Aí Deus fala: então vai, porque eu vou te ensinar o que você tem que falar. Eu vou colocar palavra na tua boca. Eu creio nesse 25 de junho de 2026. Eu creio com toda a minha vida. Tem ministério pastoral se levantando hoje aqui. Tem ministério de alguém que está agarrando ele para nunca mais soltar hoje aqui. Eu creio. Tem ministério que Deus está dizendo: ei, eu sei o que eu estou fazendo, meu irmão. Quando a tua capacidade humana acaba, é a melhor hora, porque a minha graça começa a operar na tua vida. Aleluia! Quando a tua capacidade humana acaba, é a hora que eu começo a dizer: deixa comigo. Você não sabe falar, mas quem vai falar através de você sou eu. Deixa comigo. Você não sabe como é, mas quem vai fazer sou eu. Então a palavra de Deus para você hoje é: para de se sentir pequeno. Para de se sentir incapaz. Para de achar que você não tem valor, porque você tem, e você sabe que você tem. Sabe como é que estava Esther lá no palácio? Ai que dó, coitada. Olha Esther lá, coloca Esther 2:10. Olha Esther lá no palácio. As mulheres tudo bonita, tudo no concurso, tudo de família, tudo morava em lugar chique. Sabe como a Esther estava? A Esther estava assim: ó, não tenho coragem nem de falar de que povo eu pertenço, nem da minha origem, nem da minha família. Eu não tenho nem coragem de abrir a boca para falar quem eu sou, da onde eu vim e o que eu tenho. Porque se eu falar quem eu sou, não tenho nem chance. Vira para quem está do teu lado e fala: será? Procura outro e fala: será? Será? Será que você não tem chance? Ou será que Deus está te preparando para te colocar onde Ele quer te colocar? Será que você não tem chance? Ou será que Deus está te preparando para fazer de você o que Ele quer fazer? Tem uma pessoa que Deus mobilizou um culto de quinta-feira para dizer assim para você: escuta, você não entendeu ainda que você é meu improvável? Você não entendeu ainda que eu que vou te levantar? Olha Esther, meu Deus, se eu falar quem eu sou, eu estou frita, eu estou morta aqui. Eu estou morta. Esther, então faz o seguinte: fica quietinho. Fica quietinho aí, que eu estou te preparando. E quando você estiver pronta, Esther, quando você estiver pronta, Esther, sabe, imagina aqueles líderes do Sinédrio, imagina aqueles fariseus, eles deviam tirar tanto sarro de Jesus e dos discípulos. Eles deviam tirar tanto sarro de Jesus e dos discípulos. Imagina eles ouvindo Pedro e João e dizendo: uau, meu Deus, como é que eles falam assim? Como é que pode? Meu Deus! É que eles estiveram com Jesus. É que eles andaram com Jesus. É que eles andaram com Jesus. Por isso que eu estou falando isso tudo, para falar assim para você: e aí Deus vai te levantar, e aí você vai ser a She-Ra e o He-Man, e acabou, o fim da história. Não é para isso não, irmão. É porque Deus escolhe alguns improváveis para levantar, para alcançar a história de outros.
Deus escolhe alguns improváveis para a gente do mesmo modelo. Toda vez que eu vou pregar aqui, quem é da cabana aqui já me ouviu falando. Quantas vezes você ouviu falando assim, irmão, porque nós somos tudo farinha do mesmo saco? Quem já me ouviu falando isso aqui? É a coisa que eu mais falo aqui. Por que eu cheguei aqui hoje e falei para você, quem inventou culto de quinta? Para você não ficar acusado aí sozinho, pensando que você é do demônio, porque você não queria vir, que eu também não queria, então tá tudo certo, então tá tudo bem. Eu falo para você saber o que é real. Eu falo para você saber o que é real. É para Deus levantar alguém. Porque Deus levantou Esther, porque Deus fez dela rainha. Não, Esther 4,14. Ele fala, Esther, deixa eu te lembrar uma coisa, Esther 4,14. Ele fala, viu? Será que não foi para isso que Deus te levantou? Esther, se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento, coloca o 4,14, por favor, irmão. Surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha? Para que Deus te levanta? Para que Deus te levanta? Você sabe que amanhã eu estou muito empolgado para vir aqui para o Encontro de Homens. Não porque eu acho que quem ouvir nós 4 vai... Não. É porque eu sei que Deus nos levantou para ter uma mensagem para os homens que estarão aqui amanhã. É porque eu sei que Deus levanta, porque Ele tem propósito de alcançar alguém. Eu não quero viver só para mim, eu não quero viver, não, só eu vivo. Não, eu quero que Deus olhe assim e fale, eu estava preparando ele para que esse outro também fosse abençoado. Eu estava preparando ele para que esse também fosse abençoado. Deus está te preparando para a tua casa ser abençoada. Deus está te preparando para a tua família ser abençoada. Deus está te preparando para outros serem abençoados. Deus está te preparando. Quando a crise chega para o povo judeu, adivinha quem já está lá preparada? Esther. Quando a crise chega para o povo judeu, Esther já está preparada. Esther já está preparada para dizer, estou aqui e nós vamos lutar pelo nosso povo, estou aqui e nós vamos combater aquilo que se levanta contra nós, estou aqui, eu vou até o rei, se perecer, pereci. Só quem fala isso é alguém preparado, só quem fala isso é alguém maduro, irmão. Quando a perseguição começa a vir sobre a igreja, não tem mais o Pedro que nega antes do galo cantar. Tem agora o Pedro preparado. Tem agora o Pedro que sabe, eu sei quem é o meu Cristo. E sabe como Pedro morre? Ele morre crucificado de cabeça para baixo, mas ele morre sem negar quem é o Cristo dele, meu irmão. Sabe o que acontece? Deus te prepara e te amadurece. Deus te prepara e te amadurece, meu irmão. Aleluia! Enquanto tem muita gente apontando, aquele tem, aquele não tem, aquele é ousado, aquele não é ousado, aquele é, aquele não é. Tem um outro tipo de gente que está agarrando uma palavra e está dizendo, esse sou eu sou o improvável, eu sou o que Deus vai usar, eu sou o improvável, eu sou o que Deus escolheu, eu sou o que Deus trouxe aqui hoje. Rabalabachei, Arabalabaya, Ribalabaspriere, Anderebalabaya. Eu sou o que Deus vai usar. Eu sou o que Deus vai usar. Nosso campus online, o nosso desejo é abençoar a tua vida, chegando aí até onde você está, em qualquer lugar do mundo, em qualquer horário. O que eu espero de verdade é que essa palavra
tenha edificado a tua vida. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe os teus projetos, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família e que você continue se alimentando da palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Para você nos ajudar, você pode, é claro, colaborar com as nossas frentes assistenciais, com todos os projetos da nossa igreja, através desse QR Code, sendo um parceiro do nosso ministério. E você também pode nos ajudar com o simples fato de deixar um like aí nesse canal, porque quanto mais engajamento tem aqui nesse canal, mais longe essa palavra de Deus chega. Então eu espero que você não só seja abençoado, mas ajude essa bênção a chegar a outras pessoas também. Deus te abençoe, foi bom demais estar com você aí do outro lado.